Olá, bem-vindos ao canal Pet Mecânica. Hoje a gente vai estar dando início a mais um curso no canal, o curso de Cálculo 1. Na primeira aula a gente vai abordar o tema sobre funções, fazer uma recapitulação do conteúdo do ensino médio, para depois podermos iniciar propriamente o conteúdo de Cálculo 1, começando com limite e seguindo adiante. Então, primeiramente, vamos falar o que é uma relação. Antes de falar de funções, a gente precisa primeiro entender o que é uma relação. Então, a relação é uma correspondência entre dois conjuntos. No caso aqui, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, eu tenho um conjunto, a relação será o conjunto de pares ordenados dessa correspondência entre os dois conjuntos. No caso aqui, eu estou representando essa correspondência por um diagrama de flechas. Então, eu tenho aqui no conjunto A o elemento 1 está correspondendo com o elemento 10 e o elemento 8 do conjunto B. Então, tenho que a relação 1 será o par ordenado 1, 10, 1, 8 e assim por diante. Da mesma forma, eu tenho essa relação 2 aqui. E a função é um caso especial de relação. Na caso da função, a definição dela é a seguinte: a função é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto A exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto B. Portanto, uma relação em que todos os elementos de um conjunto se relacionam com exatamente um elemento do outro conjunto, eu digo que é uma função. Então, se eu tivesse, por exemplo, no conjunto A, o número 4 não se relacionando, então eu não seria uma função, seria uma relação. Da mesma forma, se eu tivesse o 4 relacionando com mais de um elemento do conjunto B, então também não teria uma função, e sim uma relação. Existe essa notação para definir uma função, onde eu tenho que f de A em B. Então, eu tenho que A é o contradomínio, é o domínio, que a gente chama, e o B é o contradomínio. E todos os elementos, o subconjunto do contradomínio, em que nele está contido todos os elementos do conjunto B que se relacionam com os elementos do conjunto A, eu dou o nome de imagem. E aqui na definição fala de uma lei que associa cada elemento x em um conjunto A exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto B. Essa lei é a expressão algébrica. No caso aqui eu botei um exemplo, f de x igual a y, que é igual a x ao quadrado. Então, aqui vamos ter uns exemplos de funções. Eu tenho aqui que f de x é igual a 2x mais 1. Então, como calcularia f de 1, por exemplo? 1 é um elemento do domínio, então tenho que 2 vezes 1 mais 1. No lugar do x, eu coloco o número 1, então fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. No caso de f de 10, a mesma coisa. 2 vezes 10 mais 1, 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Outro exemplo de função, 4x ao quadrado menos x. Então, f de 2. No lugar do x, eu coloco 2. Então, fica 4 vezes 2 ao quadrado menos 2. Então, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 2, 14. f de 5, 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 25, 100, menos 5, 95. Eu posso representar uma função de 4 maneiras diferentes. Verbalmente, que é quando eu uso as palavras para descrever essa função. Então, se eu tivesse um exemplo, de descrição de uma função. Se eu falo que uma população em uma determinada cidade o número da população é dado por uma função P em função do tempo, onde tempo é dado em anos, sendo que a população inicial é tal, que cresce a uma taxa tal. Eu estou descrevendo a função verbalmente, através de palavras. Numericamente é quando eu faço uma tabela de valores. Então, eu boto x e y, que é o f de x. Então, eu boto os valores x e boto os valores correspondentes a y. Então, no caso aqui, vamos supor que seja 4, 2, 5. Então, eu formo uma tabela com os valores. Visualmente, através de gráficos, e algebricamente,
através da lei que define essa função. Então, algebricamente, f de x igual a 2x mais 1. É um exemplo de representação de uma função através da álgebra, né? Através da fórmula. Mas será que toda curva xy no plano cartesiano, né, xy, ela é o gráfico de uma função? Não. A gente vai ver que existe um teste chamado teste da reta vertical, que com esse teste eu posso conferir, né, eu posso ver se o gráfico, se uma curva no plano xy é o gráfico de uma função. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma curva no plano xy e eu vou traçar retas verticais. Então, eu estou traçando. Percebam que todas as retas verticais, elas cruzam o gráfico em um ponto apenas. Se eu tivesse, nesse caso aqui, se eu traçar as retas, eu percebo que cada reta traça o gráfico em 2 pontos distintos. Dessa forma, eu vejo que essa curva aqui não é o gráfico de uma função. E por curiosidade, essa curva aqui não é o gráfico de uma função de y em função de x, mas pelo contrário, de x em função de y. Nesse caso, será a função x igual a y ao quadrado. Essa outra função aqui, mesma coisa, traço as retas verticais e percebam que em alguns pontos a reta cruza em um ponto apenas o gráfico, a curva, né? Mas em outros pontos a reta cruza 2 pontos do gráfico. Então, não é o gráfico de uma função de y e x. Então, eu posso definir funções por partes, né? A gente vai falar sobre funções definidas por partes. Então, o que é isso? Eu pego uma lei que define uma função e limito em um determinado intervalo. Então, faço junções de funções em intervalos diferentes. Então, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, f de x igual a 1 menos x, se x for menor ou igual a menos 1. Então, eu tenho que para valores de x menores ou iguais a menos 1, a minha função ela assume essa cara aqui, a cara de uma reta. E para valores maiores que menos 1, a minha função, o gráfico dela é uma parábola. Percebam que aqui eu tenho uma bolinha fechada e aqui uma bolinha aberta. Isso indica o seguinte: a bolinha fechada quer dizer que o meu menos 1 ele também está incluso no gráfico da reta. E no caso da bolinha aberta, o menos 1 não está incluído. Isso é perceptível pelo sinal de igualdade. Então, a função valor absoluto é um exemplo de função definida por partes. Primeiro, vamos recapitular o que é módulo, né? O valor absoluto. Então, eu tenho aqui, módulo de A é igual a se A for maior ou igual a 0, e módulo de A é igual a menos A se A for menor que 0. O módulo é sempre um valor positivo. Então, o significado do módulo é o seguinte: eu tenho uma reta real e eu tenho um ponto 0, né, a origem, e para cá eu tenho valores positivos e para cá eu tenho valores negativos. Então, dado um valor A, eu tenho que o módulo de A é a distância da origem até esse valor A. Da mesma forma, se eu tivesse um menos A, eu teria que o módulo de menos A é a distância de menos A até 0. E distância é sempre valores positivos. Por isso, o valor absoluto sempre assume valores positivos. Então, eu tenho aqui uma função definida por partes, a função módulo, né, função valor absoluto. Então, x se x for maior ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. O gráfico dessa função é esse gráfico aqui. Vamos falar agora sobre simetria. O que é a simetria? Tem dois tipos de funções, a função par e a função ímpar, e quando diz respeito à simetria. A função par, uma função é uma função par se ela atende a essa situação aqui. F de menos x é igual a f de x. Então, aqui eu tenho um gráfico de uma função par, y igual a x ao quadrado. Se eu pegar f
de 1, eu tenho que f de 1 é igual a, você pode, 1 ao quadrado, que é igual a 1. F de menos 1, eu tenho que é menos 1 ao quadrado, que também é igual a 1. Percebam que essa função y igual a x ao quadrado, ela tende a essa situação aqui. Então, é uma função par. Já a função ímpar, ela tem que atender a essa seguinte situação aqui. F de menos x é igual a menos f de x. Então, por exemplo, eu tenho seno de 90 graus, né, é igual a quê? Seno de 90 é igual a 1. E seno de menos 90 é igual a menos 1. Do ciclo trigonométrico, a gente tem que 90 seria indo no sentido anti-horário e menos 90 seria no sentido horário. Então, menos 90 é equivalente ao ângulo de 270 graus. Então, a função y igual a seno de x é uma função ímpar. E no caso da função par, eu tenho que o eixo y funciona como se fosse um espelho. Percebam que o eixo y ele dá uma simetria, né? A função ela tem a mesma cara tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do eixo y. Já na função ímpar, essa simetria é em relação à origem. Funções crescentes e decrescentes. Para uma função ser dita crescente, ela tem que atender a seguinte situação. F, a função é crescente em um intervalo i, se f de x1 quando f de x1 é menor que f de x2, quando x1 é menor que x2, no intervalo i. Então, por exemplo, vamos traçar aqui o gráfico de uma função crescente. Uma reta, por exemplo. Eu tenho aqui um x1 aqui e um x2 aqui. Eu tenho que x1 é menor que x2. Mas no gráfico a gente percebe também que o f de x1 também é menor que f de x2. Portanto, quando eu pego valores de x cada vez maiores, o valor da função com exponente também aumenta. Então, isso é uma característica de uma função crescente. Agora, na função decrescente, quando eu pego valores maiores para o x, a função ela decresce em valor. Então, essa reta aqui, eu tenho que x1, x2, tenho que x1 é menor que x2. Porém, o gráfico f de x1 é maior que f de x2. Portanto, a função é decrescente. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.